Olha, um esquema de fraude eletrônica que teria desviado cerca de 2 milhões de reais de uma cooperativa de crédito terminou com 4 pessoas presas durante uma operação da Polícia Civil no sul do Espírito Santo. Nas casas dos investigados, os policiais apreenderam mais de 60 mil reais em dinheiro, 5 veículos, joias, celulares, notebooks, cartões bancários e documentos. A Justiça também determinou o bloqueio de mais de 2 milhões de reais das contas dos suspeitos. Em instantes, você vai ver como o grupo é suspeito de ter invadido o sistema de uma cooperativa, como o dinheiro era ocultado por meio de transferências e também da compra de bens e todos os detalhes da operação que ainda busca identificar outros envolvidos nesse esquema. Gente, uma mulher foi agredida com uma pedrada na cabeça em Cariacica. E o suspeito, o ex-marido dela, esse aí, ó, Elton Santana Fernandes, alegou que estava se defendendo, porque a ex-esposa teria partido para cima dele após uma briga. A vítima ficou com um corte na cabeça após o ataque dele. A polícia foi acionada e o Elton acabou preso em flagrante. Agora preste atenção porque um homem foi detido depois de tentar entrar na casa de um policial militar. Uma adolescente estava sozinha no imóvel em Vitória. O suspeito teria pulado o muro e quebrado uma janela que assustou a jovem. Aí, né, Vanusa, ela começou a pedir socorro e foram os vizinhos que ouviram esses pedidos. Você está aí na região. Boa tarde para você. Ei, Jorge, muito boa tarde para você, pro pessoal de casa. Tô sim, eu tô no local exato onde tudo isso aconteceu, fica aqui no bairro Caratuíra. A gente fala ao vivo aqui da Escadaria da Fama. Nesse local a gente não vai mostrar a casa justamente para preservar essa adolescente. Na verdade, essa adolescente estava sozinha em casa, mas nesse imóvel ela mora sozinha com a mãe dela. Ela é filha, sim, de um soldado da Polícia Militar e ele logo não estava no local e logo ficou sabendo, veio para o local. Aconteceu ontem, foi logo depois da hora do almoço. Essa moça de 14 anos estava sozinha quando esse homem, identificado como Patrick Muniz do Carmo Nascimento, de 42 anos, pulou o muro da residência e ali então ela se assustou com ele, começou a gritar por socorro e mesmo com os gritos dela ali de pânico, né, que ela ficou desesperada, ele continuou a tentar invadir o imóvel, chegou inclusive, George, a poder quebrar ali uma das janelas da sala. Ela ainda gritou mais ainda. Os moradores aqui da região, ouvindo esses gritos desesperados, vieram para cá e encontraram esse suspeito identificado como Patrick já na entrada da residência ali. Ele então acabou sendo agredido por muita gente que ficou revoltada com essa tentativa de invasão. Todo mundo chegou inclusive a comentar o que poderia acontecer. Patrick foi então alcançado aqui mesmo na escadaria e aí então ele fez o quê? Mesmo depois de ter apanhado dos moradores, ele teve a audácia de fugir. Ele conseguiu se desvencilhar dos moradores que o continham aqui e desceu, foi lá para a pracinha do bairro Caratuíra. Ali, então, como o pai da moça, dessa jovem, dessa adolescente, já havia sido avisado em casa, o que ele fez? Ele já estava a caminho daqui, acabou vendo uma movimentação estranha na pracinha, parou e chegou a conter, inclusive, populares ainda que insistiam em bater, em agredir esse suspeito, que por pouco não entra aí e consegue ter acesso a essa adolescente que tem 14 anos. Agora o pessoal daqui está revoltado, porque aqui é a escadaria, conhecido como Escadaria da Gentileza. É um local que foi batizado justamente culturalmente, né, para a população, para a comunidade. É um local bonito, importante para a comunidade. E os moradores relatam que isso nunca aconteceu aqui. Então está todo mundo assustado. A gente chegou, inclusive, a conversar com alguns dos moradores, inclusive com a tia dessa garota, né, que tem 14 anos, que ficou muito assustada com essa situação. Ela contou como tudo aconteceu. Vamos acompanhar.
vidro daquele quebrado da janela da casa. Ele quebrou, forçou a entrada, porém a porta estava travada. Como a janela estava travada, ele não conseguiu adentrar dentro da residência. Nessa situação, a menina começou a pedir socorro. O tempo todo ele gritava que ele era dono do morro, que ele podia fazer o que ele quisesse. Ele deixou claro, né, com a informação dele, que a menina havia convidado, o que a gente viu que era extrema mentira, porque a menina estava dentro de casa, ela estava muito abalada com a situação que havia acontecido, ela estava bem nervosa. Esse cara estava rodeando aqui há muito tempo, sentado aqui na escada, perguntaram o que ele queria, não respondia. E ele estava com um garote de cachaça e estava também com efeito de muita droga também, né? Então ele invadiu a casa da menina, os pedreiros aqui do lado aqui começou a menina começou a gritar, então os pedreiros viram, desceram, bronquearam ele ali. Aqui não aconteceu esse negócio não, primeira vez, mas a comunidade está sempre alerta. Agora está todo mundo muito assustado, como vocês viram aí a fala de um dos moradores, né? Todo mundo está em alerta de fato, porque é um local realmente que os moradores relatam que nunca aconteceu isso, né? Bem, depois de ser contido, esse homem foi levado à delegacia. Na verdade, ele precisou ser hospitalizado porque ficou bastante machucado, inclusive com muitas marcas, muitos hematomas pelo corpo, resultado da surra que tomou aqui no bairro Caratuíra, aqui nessa escadaria da Gentileza, depois de tentar invadir a residência aí da filha, né, e ex-mulher de um policial militar. Esse policial acabou vindo, sendo avisado, veio para o local e chegou aí a conter populares que estavam revoltados com a atitude do rapaz. Muita gente aqui, né, acabou pensando que no que poderia acontecer se esse homem conseguisse acessar a residência com essa garota de 14 anos sozinha dentro de casa. Aqui, nitidamente, todo mundo fala que ele estava aparentemente sob efeito de drogas, né? Teria bebido, ingerido bebidas alcoólicas e ele seria conhecido aqui da região, viu? Não pelos moradores, mas a Polícia Militar disse que ele é uma figura conhecida depois que ele saiu, né? Recebeu alta aí no hospital, porque precisou ali passar por vários exames, uma vez que recebeu muita pancada. Esse Patrick, identificado como Patrick, né, foi levado à delegacia, onde acabou aí autuado por violação de domicílio e dano ao patrimônio qualificado. George. Ok, Vanusa, obrigado pelas informações. Gente, agora presta atenção nessa imagem. É o momento em que um criminoso foi preso em um prédio de classe média alta em Itaparica, Vila Velha. Ele trabalhava em home office, fazendo a contabilidade do tráfico de drogas de uma facção criminosa do Rio de Janeiro. O momento da ação da polícia você está vendo aí. Vou chamar a Júlia Cassi, que tem mais informações para a gente. Boa tarde, Júlia. Jorge, boa tarde também para quem assiste a gente. Pois é, uma prisão que aconteceu durante uma operação, serviço de inteligência aí das polícias mineira e também aqui do Espírito Santo, porque esse homem que foi identificado como o Alisson Silva de Aguiar, de 41 anos, conhecido como Bulim, ele é apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho, essa facção carioca, só que a área de atuação dele era na Zona da Mata Mineira. Então, segundo essa investigação, o Alisson ele fazia aí uma contabilidade, ele trabalhava de home office e fazia a administração, a logística do dinheiro que era recebido do tráfico de drogas, captado aí tanto nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e também Rio de Janeiro. Então ele estava aqui em Itaparica, segundo os próprios vizinhos, né, que o repórter Roger Nunes foi até o local junto com o cinegrafista Alex de Aguiar. Ele morava pelo menos 4 anos nesse prédio em Itaparica, Vila Velha, uma região aí nobre do município. Mas na manhã de ontem esse homem foi preso graças a esse serviço de inteligência. A gente tem uma reportagem completa que mostra como é que foi o passo a passo, essa prisão e como era a atuação desse integrante do Comando Vermelho, segundo a investigação. Vamos ver a matéria. Nessas imagens exclusivas, percebemos que ainda estava escuro quando a Polícia Militar do Espírito Santo, o CIOI, e as polícias de Minas Gerais chegaram no local. O preso é o Alisson Silva de Aguiar, de 41 anos, vulgo Bulim, integrante ativo de uma facção do Rio de Janeiro. O Alisson é mineiro, estava no Espírito Santo morando nesse condomínio de classe média em Itaparica, Vila Velha. Com meio dessas informações e de posse de um mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão, nós
chegamos no endereço desse cidadão, onde foi cumprido ambos, e não tivemos resistência. A partir do momento que a gente adentrou, a minha equipe, junto com as equipes de inteligência da PMS e da PM de Minas, nós adentramos a residência, não teve nenhum tipo de reação, e sim, era um condomínio de classe média alta. Segundo a polícia, o Alisson atuava numa espécie de home office. É que ele não tinha negócios aqui no estado. Ele toma conta da parte financeira e de distribuição de drogas entre os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Hoje em dia, por meios tecnológicos, fica fácil de ter contato por rede social, por internet, e também dificultaria uma captura dele fora do estado de atuação. Nós conseguimos conversar com a fonte, um morador aqui do condomínio Europa Towers, mesmo condomínio onde o Alisson foi preso. Essa fonte contou pra gente o seguinte, que o suspeito morava aqui no local junto com a esposa e o filho há pelo menos 4 anos. Nesse período, nunca chegaram a suspeitar nada dele ou de algum membro da família. Isso porque eram sempre muito cordiais, muito educados. A esposa, inclusive, muito querida por todos aqui nesse condomínio. Ficaram surpresos ao descobrirem sobre o envolvimento dele com o tráfico de drogas e essa facção, e ao perceberem que durante a madrugada a polícia estava aqui na porta, ó, batendo para entrar, para efetuar a prisão desse indivíduo. Nada de ilícito foi encontrado no apartamento do suspeito. No local, além do investigado, estava também a esposa e o filho. A polícia apreendeu 3 carros. A operação é fruto de uma integração com a inteligência da Polícia Mineira e o CIOI, Companhia Independente de Operações Especiais ao Combate ao Crime Organizado. Pois é, e com a apreensão desses 3 carros, desses 3 veículos também de valor aquisitivo bem alto, como a gente vê nas imagens, né, George? A polícia, à medida que a investigação for avançando, pode fazer aí esse bloqueio de bens, né, para até ser comprovado. E muitos deles começam com sinais que passam despercebidos. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que dizem os dados mais recentes, como identificar um relacionamento abusivo que deixa marcas, que são essas marcas que a gente está vendo. Por que reconhecer esses alertas logo no primeiro encontro, logo na primeira discussão, pode ser decisivo, gente, para romper um ciclo da violência, salvar vidas. São mulheres que começam naquele relacionamento, muitas delas acabam dando chances para o namorado, para o ex-marido, e quando volta, esse homem volta a cometer o mesmo ciclo da violência. Mas esse ciclo da violência tem sinais, e é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, para você não perca. Olha, 13 pessoas foram presas por participação em 2 ataques na Serra no mesmo dia. Os bandidos deixaram 6 vítimas. No meio dos presos estão 2 advogadas. Suzy Faria, eu já converso com você, porque a gente está vendo imagens de um circuito de segurança dessa ação, né, Suzy? Boa tarde. Boa tarde, Jorge. Olha só, esses 2 crimes, eu mesma que cobri na época, nós tivemos acesso a essas imagens e elas mostram o primeiro crime, que foi em Maringá, por volta de 7h30, quando os atiradores entram, perseguem um jovem, um funcionário que está lá dentro e o executam de forma cruel. Inclusive o delegado deu uma outra visão agora, que no momento que eles atiram e o rapaz cai no chão, o cara fala, olha, atira, estraga, tombou. Ou seja, dê mais disparo, não importa quem estava aqui. Só que esses atiradores não sabiam que estava matando a pessoa errada, porque o alvo tinha saído da distribuidora minutos antes dessa execução. Ponto. A pessoa que deu toda a fita está na imagem, é um homem que está na calçada, ele fica segurando uma sacola, balançando para lá e para cá, dando um sinal para os atiradores que já estavam aguardando isso, para poder matar o homem. Foi o que aconteceu, o alvo acabou se livrando. 2h30 depois, a 3, parte desse mesmo grupo, cerca de 7 pessoas, incluindo os 2 atiradores, o mandante, o dedo duro que está aí e mais 3 outras pessoas, incluindo 2 adolescentes, pegam o mesmo carro e seguem para o bairro das Laranjeiras. Quando chegam lá, avistam os integrantes de uma facção rival e atiram contra eles. Novamente erram todos os disparos e acertam quem?
2 pessoas inocentes, George. É a Mislene que morre, aquela mãe de 7 filhos, e é o Wagner que chega para comprar uma bebida no momento em que os caras passam atirando contra eles. Tudo isso envolve o 3º Comando Puro, que queria a expansão territorial e assim conseguir ganhar mais adeptos para a venda da droga deles, né? Não acertam nada. Total dessa bagunça. 13 indiciados, inclusive 2 advogadas, uma delas que fornecia até a conta bancária para poder fazer o pagamento dos traficantes, a outra que se achou no direito de ir na cadeia, ameaçar de morte quem ajudou a polícia, delatando todo o esquema, e a família dele, porque se falasse morreria, já que o mandante ainda estava solto e ele já está preso na cadeia, porque o trabalho foi impecável da Delegacia de Crimes contra a Vida, de Homicídios, lá da Serra, comandada aí pelo delegado Rodrigo Sandimori. Ele falou que nos 14 anos que ele está envolvido na carreira de delegado, foi o crime que ele investigou assim que mais vai marcar a carreira dele. 10 meses de investigação. Uma equipe destinada somente a fazer a localização e identificação desses presos aí e que participaram desse crime, cujo objetivo era também dominar o tráfico ali em Maringá e no bairro das Laranjeiras. Daqui a pouco vocês vão ver em detalhes na matéria que a gente fez, ouvindo o delegado, tudo isso que eu estou contando aqui, e vão ficar indignados. Tem áudios, tem organograma, tem imagens, tem tudo, e principalmente a revolta maior da participação dessas 2 advogadas, inclusive essa que se acha no direito de ameaçar de morte uma pessoa, o dedo duro, que acabou entregando também todo o esquema para a polícia e que foi possível prender 1 a 1 nesses 10 meses. Até um dos executores que fugiu, tentou entrar no Paraguai e não conseguiu e foi se refugiar lá no Paraná, acabou sendo preso lá com a ajuda da polícia paranaense. Então foi um trabalho assim extremamente impecável. Mais impecável ainda, George, é a memória do delegado Sandimori, que consegue lembrar detalhe por detalhe, nome por nome, apelido, data de nascimento, rua onde o crime aconteceu e deixar a gente mais por dentro de todo esse esquema, né, que acontece quando a gente retrata um homicídio, que não é um homicídio simples. E vou te contar a última coisa, hein, George? Um dos envolvidos, o Gilson, ele foi personagem de uma matéria que eu também fiz em março de 2024, quando a casa dele foi invadida e muitos materiais roubados e a família dele ameaçada com arma na cabeça. E olha, por conta dessa situação lá atrás, ele pode ter também participado dessa trama. E não é só isso. O delegado conseguiu descobrir que ele é um colaborador fiel e um principal financiador do crime organizado lá em Maringá e também no bairro das Laranjeiras. George? Nesses 10 meses de investigação, nesses 10 meses de investigação que você traz aí em detalhes, né, com todas essas imagens, todas essas ligações que a polícia está fazendo, qual foi o principal desafio do delegado e da equipe de investigação? Foi exatamente essa, pegar ponto por ponto, localizar e identificar um por um de todos os envolvidos. São 13, George. 13, não é pouca gente não. E o que mais o motivou, as vítimas atingidas e mortas eram todas inocentes. Então ele pegou essa carga para ele, os investigadores também pegaram e foram atrás para dar uma resposta à sociedade e principalmente à família dessas pessoas. Então a principal dificuldade foi identificar cada um. Identificados, só foi prender. Isso para ele não é difícil não, porque ele recebe muita colaboração da população da Serra principalmente, que confia no trabalho dele. E aí a gente vê o resultado e sabe por quê, né? Já a gente traz então a fala do delegado e a reportagem completa. Obrigado, Suzy. Olha, vamos ver agora o momento em que 2 mulheres são assaltadas em Cariacica. As câmeras registraram as 2 vítimas caminhando por essa rua no bairro Santa Cecília. Era de noite aí o momento do assalto. Os ladrões surgiram nessa moto, foram atrás da jovem, já estavam perseguindo as 2. Elas foram cercadas,
e rapidamente foi feita a ação dos criminosos que fugiram. Elas foram obrigadas a entregar o celular. De acordo com as vítimas, os bandidos simularam estar armados. Esse roubo acontece em segundos, gente, tudo muito rápido. Chegaram ali, ameaçaram que estavam armados, pediram o celular das duas e a dupla fugiu rapidamente. Esse assalto aí aconteceu ontem por volta das 9h30 da noite. O relógio está mostrando 9h30 da noite, nem tão tarde, lugar super iluminado e a ação desses criminosos. Quem tiver alguma informação é só ligar para o Disque Denúncia 181. Agora, olha só, pessoal, você lembra do seu Leozino que a gente mostrou ontem aqui? Nessa situação dentro de casa, mostra o vídeo aí do seu Leozino. Pois é, a gente mostrou ontem, pediu uma resposta, né? Cobramos respostas, mas vem uma notícia muito triste hoje de madrugada. O seu Leozino não resistiu e morreu. Mas depois de mostrarmos o caso ontem aqui no TN1, ele foi encaminhado para um hospital, teve o início de um tratamento, mas acabou morrendo nessa madrugada. Essas imagens são as imagens do seu Leozino Caetano dos Santos, de 86 anos, que o estado de saúde dele era grave. Os parentes relatavam que já não aguentavam mais buscar atendimento nos hospitais públicos, ver o idoso voltar para casa sempre na mesma situação. Magro, debilitado, não falava, mal conseguia andar. O seu Leozino já tinha passado por unidades de saúde em Montanha, Pinheiros, que é o município vizinho ali de Montanha, e até em São Mateus, cidade maior que fica a quase 2 horas de distância do local onde ele mora. A família também chegou a pagar uma consulta particular, mas sempre mandavam seu Leozino para casa. Ontem, como eu disse, a gente mostrou o caso do seu Leozino. A esposa dele, de 85 anos, já dizia que temia que ele não resistisse e estava desesperada com esse vai e vem, essa falta de humanidade em relação a ele. Então, infelizmente, ele morreu, mas a gente buscou novamente respostas. Há perguntas que precisam ser respondidas, principalmente na área da saúde, e daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto. Uma mulher foi covardemente agredida com um pedaço de ripa. O agressor é o companheiro dela. Ele admitiu para a polícia que bateu na mulher porque descobriu que ela estaria conversando com outro homem pelo celular. Vanusa Santana, acabei de falar aqui que em 20 anos da Lei Maria da Penha, e a gente tem uma reportagem especial sobre isso, todos os dias você que cobre a Delegacia da Mulher traz, e sempre esse criminoso, sempre esses homens querem dar uma desculpa para a ação deles criminosa. Isso é uma vergonha, Vanusa. É uma vergonha sim, George, e nesse caso é mais vergonhoso ainda, porque essa mulher, ela estava já separada. Na verdade, ela tinha, inclusive, uma medida protetiva contra ele. Só que ele foi, à medida que eles estavam separados, foi se mostrando bonzinho. Esse é o mal de toda mulher, infelizmente, aí, de acreditar na bondade de agressor de mulher. Ele ontem, então, chegou bonzinho na frente da casa dela e pediu para entrar. Ela, acreditando nas palavras dele, na bondade que ele vinha demonstrando ultimamente, permitiu. Esse caso aconteceu no bairro Nova Canaã, em Cariacica. Ela, então, permitiu que o ex entrasse dentro da residência e ali, logo em seguida, os dois começaram uma discussão. Ela afirma que é por conta de questões ligadas ao filho, mas ele conta essa outra história. Ele acabou pegando um pedaço de madeira e batendo na mulher. Ela, para se defender, colocou as mãos na frente, acabou machucando bastante as duas mãos dela, né, segurando esse pedaço de madeira que ele lançou contra ela. Ainda não satisfeito, esse homem aí, identificado como Paulo César Alves de Souza, de 37 anos, ainda ameaçou apanhar uma roçadeira para poder lançar contra ela. Mas graças a Deus ali ela conseguiu se desvencilhar dele, acionou aí a polícia militar e ele acabou preso, George. É mais um exemplo que a gente traz aqui no TN de que, infelizmente, uma vez agressor, sempre agressor.
né? Não dá para dar a segunda chance, não dá para acreditar, uma vez que eles agem de forma sorrateira, George. Lamentavelmente, e vira e mexe, mostramos aqui as mulheres que voltam e sofrem novamente, e sempre numa escalada de violência que no final, em muitos casos, terminam no feminicídio. Então, mais um alerta, e vale sempre o alerta, né? Inclusive que a TV Tribuna Band vem mostrando isso, para não se calar, sempre denunciar, buscar ajuda, vizinhos também ficarem de olho e fazerem a denúncia, porque não tem saída. A única saída é buscar ajuda. Obrigado, Vanusa. Você sabia que nem toda gordura corporal é igual? Enquanto alguns acúmulos representam apenas uma questão estética, outros podem aumentar o risco de doenças graves, como diabetes, hipertensão, infarto e AVC. E tem mais, uma condição chamada lipedema, que afeta principalmente as mulheres, ainda é frequentemente confundida com obesidade, o que atrasa o diagnóstico e o tratamento do lipedema. A gente vai mostrar daqui a pouco, vai entender também as diferenças entre gordura localizada, gordura visceral e lipedema e descobrir quais são os sinais que não devem ser ignorados. Não perca, é daqui a pouquinho. Olha, mais um acidente, dessa vez em Linhares, no norte do estado. Veja aí o momento do acidente, ó, o motociclista perdeu o controle e saiu derrapando na pista. Até faíscas saíram ali no momento do acidente. Ele atinge o meio-fio e por pouco não bate em um poste. Esse acidente aconteceu na Avenida Cecília Meireles, entre os bairros Palmital e São José. E olha, apesar do impacto, a vítima não teria sofrido ferimentos graves, mas claro, fica o susto aí, principalmente nessa imagem que a gente está vendo. Quinta de emprego, se você ficou desempregado, se você nunca trabalhou com carteira assinada, não tem experiência, atenção, é hora de buscar a sua oportunidade para entrar no mercado de trabalho. E as oportunidades estão logo ali. Quem traz a boa notícia é o Eric Alencar. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Jorge Bitt, todo mundo que nos acompanha e principalmente quem quer ingressar no mercado de trabalho, seja pela primeira vez ou retomar, caso esteja fora por algum período. É o seguinte, porque em Viana está acontecendo hoje o 4º feirão de empregos do município, que começou às 8 horas da manhã, ofertando mais de 2.000 vagas de trabalho em diferentes áreas e níveis de experiência. E acontece lá na Praça do É Pra Já, em Marcílio de Noronha, até às 5 horas da tarde. Com cerca de 40 empresas participantes do feirão, isso ajuda a agilizar um possível processo de admissão por parte das empresas, que já estão lá entrevistando os seus candidatos e já acelerando esse meio de campo para o candidato sair de lá, quem sabe já empregado, só esperando para fazer os exames e fichar na carteira, né? Então vamos lá. O que é preciso levar para esse feirão? Documento de identidade, um currículo atualizado, contendo todas as experiências profissionais e qualificações. Mas caso você não tenha esse currículo atualizado, lá o pessoal te ajuda. Tem sempre alguém para ajudar lá, para montar um currículo legal e você sair de lá empregado. São vagas de estoquista, camareira, balconista, motorista, operador de logística, tem de tudo. Então corre para lá, tá precisando, é de Viana ou vai ali pertinho? Vai lá, corre para a pracinha do É Pra Já, em Marcílio de Noronha, até as 5 horas da tarde de hoje, viu? Que são mais de 2.000 oportunidades. E claro, você quer ganhar um dinheirinho. É com você, Jorge. Aí, grande oportunidade. Valeu, Eric. Gente, um feto encontrado na lixeira do banheiro da UPA de Serra Sede. Você viu esse caso aqui no TN. A cena assustou funcionários da unidade de saúde. A Suzy Faria vem acompanhando esse caso desde ontem. Inclusive, ela estava lá, né, Suzy, quando o rabecão chegou até a UPA. E tem uma pergunta, Suzy, as câmeras já identificaram alguma coisa? Né? A mulher que levou, que abortou, tem algo nesse sentido? Boa tarde. Boa tarde, Jorge. Olha, as câmeras dentro do pronto atendimento lá, da UPA de Serra Sede, elas estavam funcionando perfeitamente. Tanto que a informação que a gente teve ontem
é que eles estavam separando as imagens do momento que acreditavam que a pessoa tinha chegado até a UPA para poder passar essas imagens para a polícia, e isso já deve ter acontecido ontem mesmo. A informação extraoficial que eu tive é que essa pessoa já teria sido identificada, essa mulher, e a polícia estaria tentando localizá-la. Ainda não se sabe quem é, a gente não conseguiu detalhes disso daí. Inclusive, George, ontem nós conversamos sobre isso e falando quem é a pessoa que vai até uma UPA buscando atendimento, ganha um bebê, tem um bebê dentro de um banheiro, joga no lixo e não procura por socorro, que não grita, que não faz um escarcéu ali para dizer que está abortando dentro de um banheiro, e que precisa de ajuda. E que ser humano é esse que, para não levantar nenhuma suspeita daquilo que aconteceu, faz questão de deixar o banheiro limpo, sem nenhuma evidência de que ali teve um aborto. E as faxineiras do local, as auxiliares de limpeza, só descobriram quando, ao recolher o lixo ali da lixeira, viram sangue, foram ver e encontrar esse feto com 5 meses de gestação ali dentro. Nós estamos acompanhando o caso e esperando mais informações para saber se essa mulher, que se suspeita seja aquela que abortou dentro da UPA, foi localizada e identificada. Assim que eu tiver alguma informação relativa a isso, eu volto para atualizar esse quadro, George. Ô Suzy, algo foi dito sobre atendimento? Por exemplo, quando você busca uma UPA, né, você está passando mal, você vai lá ser atendido, você passa pelo médico, em muitos casos você fica internado. Ainda não tem uma informação se ela já teria passado pelo médico, né, se foi uma pessoa que passou pelo médico ou se apenas estava aguardando ser atendida ainda? Olha, George, não, sabe por quê? Quando eu cheguei lá com essa informação, para poder checar esse dado, o responsável pela UPA, o que ele mais fez foi tentar desacreditar a informação. Ele não confirmou que seria um feto, ao contrário, ele disse que eu estaria dando uma desinformação, não estaria dando uma informação correta se falasse que um feto foi encontrado dentro do banheiro, sendo que muita gente que estava ali encontrou. Então, quer dizer, a própria gerência da unidade de saúde tentava desqualificar a informação, sendo que a Prefeitura da Serra, a assessoria de comunicação, gentilmente chegou, confirmou o fato e disse que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, vai estar investigando. Então, esse dado a gente não conseguiu ter por essa situação, porque o próprio gerente da unidade tentou desclassificar essa informação, dizendo que não haviam encontrado nenhum feto e que ainda iriam ver se aquilo que tinha sido encontrado dentro do banheiro era realmente uma criança, nesse caso um bebê com 5 meses de gestação. Jorge. Continuar aguardando as investigações. Obrigado, Suzy. Olha que absurdo, gente. Uma cadelinha foi roubada na frente de casa. As imagens do circuito flagraram tudo. Uma dupla de moto pegando o animalzinho. Olha o momento em que essa dupla foi flagrada levando o animal. O homem que estava na garupa desceu, pegou a Belinha e saiu. Tá? A Belinha. Ela não conseguiu fugir ali das garras desse homem. Segundo informações, os suspeitos trabalhariam em uma granja da região. Porém, ainda não foram identificados, mas agora está fácil, né? Está fácil identificar, tanto pela moto, quanto pelo perfil, mesmo de capacete. O que a gente pede é para que a Belinha seja devolvida. O telefone de contato está aí, coloca o cartaz ali novamente, ó. O cartaz que tem o telefone de contato para que você, se tiver alguma informação, ligue para informar, né? O cartaz 27 99793 7616. 99793 7616. Talvez a dupla ali de moto estaria passando, viu a cachorrinha ali, falou, ó, vou pegar a cachorrinha, cuidar da cachorrinha e depois eu devolvo. E agora, com as imagens, fica mais claro, né, para devolver, para ligar e entregar aos verdadeiros donos. Preste atenção nisso, uma fraude milionária. 4 pessoas foram presas envolvidas em um esquema contra a cooperativa de crédito. O rombo chega a 2 milhões de reais. Você vai ver também o júri do caso Luísa Lopes entra no segundo dia. A ré
acusada de atropelar e matar a estudante, estaria respondendo a processo por furto em uma loja de shopping. Vamos mostrar também um acidente com um ônibus que transportava universitários. O motorista do coletivo morreu na hora. E tire suas dúvidas ao vivo sobre gorduras que representam risco à saúde. Você também vai ver como o lipedema pode ser um problema na vida das mulheres. A gente volta rapidinho, não sai daí não. Estamos de volta com o TN1, agora meio-dia, 44 minutos. Suspeitos de dar um prejuízo de R$2 milhões em uma cooperativa de crédito foram presos aqui no Espírito Santo. Além das prisões, a polícia apreendeu carros, motos e outros bens de valor que estavam com os alvos. Suzy Faria também acompanhou essa coletiva da polícia, essa operação, e traz os detalhes ao vivo pra gente. Suzy, trabalhando hoje, hein, minha amiga? É com você. Rapaz, o que tem de operação não é brincadeira. É a polícia trabalhando para dar um pouco de sossego à sociedade. E os golpes não param, George. Agora aconteceu lá em Marataízes, Cachoeira de Itapimirim, onde a Operação Avaritia foi realizada numa união das delegacias de Marataízes, Itapimirim e também da Guarda Municipal. 4 pessoas presas, uma mulher, envolvidos em fraudes eletrônicas que chegaram a dar um prejuízo superior a R$2 milhões numa cooperativa de crédito da região. Houve também bloqueio de bens desse pessoal. 5 veículos já tinham sido adquiridos por esse grupo que estava fazendo essa fraude aí, ó, achando que ia dar bom para eles, não ia ter problema nenhum. Acabou que agora eles estão na cadeia. Acompanhe os detalhes aí. A operação cumpriu mandados nos municípios de Marataízes e Cachoeiro de Itapimirim. 4 pessoas foram presas, 3 homens e uma mulher. Eles são suspeitos de integrarem uma organização criminosa que, por meio de fraude eletrônica, teria dado um prejuízo de cerca de R$2 milhões a uma cooperativa de crédito da região. O nome não foi divulgado. A investigação revelou que esse grupo agia de modo bem organizado e estruturado. Tinha até divisão de tarefas entre eles, para poder praticar essa fraude eletrônica. Bem, depois deles conseguirem o dinheiro, eles faziam a lavagem desse capital, ou comprando veículos ou pulverizando esses valores em diversas transferências bancárias. Assim que a cooperativa detectou a fraude, avisou a polícia. Os mandados de busca e prisão foram expedidos pela 2ª Vara Criminal de Guarapari. Além dos 4 presos, foram apreendidos 5 veículos, mais de R$60 mil em espécie, aparelhos celulares, notebooks, joias, cartões bancários, documentos e diversas anotações. A Justiça determinou ainda o bloqueio judicial de valores superior a R$2 milhões que estavam nas contas bancárias dos investigados. Dinheiro esse destinado ao ressarcimento dos prejuízos causados por eles. Além da equipe da Delegacia de Marataízes, a operação teve apoio da Delegacia Regional de Itapimirim e da Guarda Municipal de Marataízes. Os presos responderão pelos crimes de furto qualificado mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais. A Polícia Civil informou ainda que a investigação continua para identificar a possível participação de outros envolvidos. O nome da operação, Avaritia, faz referência ao termo em latim que significa ganância ou avareza, uma alusão ao desmedido apetite patrimonial demonstrado pelos investigados. Pois é, George, você está vendo aí, o nome da operação tem tudo a ver com o que eles estavam realizando, né? Então a gente precisa estar muito atento para não cair mais em golpe nenhum. E parabéns para a polícia pelas essas tantas operações aí que ajudam a colocar na cadeia muitos desses criminosos que tiram o sossego e a tranquilidade das pessoas de bem, né? De quem não quer se envolver em problema e acaba sendo arrastado para ele. George. É uma quinta-feira de muitas prisões e operações aqui no Espírito Santo. Obrigado, Suzy. O júri sobre o caso Luísa Lopes entra no 2º dia. Ontem, a ré, Adriana Felisberto, passou mal durante o julgamento e foi levada para casa. Essa daí.
A corretora de imóveis é acusada de atropelar e matar a estudante e modelo quando ela atravessava de bicicleta uma faixa de pedestres em Camburi, Vitória. O Eric Alencar acompanha esse caso e também o julgamento. O Eric, a ré também responde a um processo, né? Suspeita de furtar roupas em um shopping, é isso? Pois é, Jorge Bitt, boa tarde para você. É isso mesmo que você falou. A Justiça do Espírito Santo aceitou uma nova denúncia contra a corretora de imóveis, a Adriana Felisberto Pereira, que desde ontem, quarta-feira, dia 5, está sendo julgada pela morte da ciclista Luísa Lopes, de 25 anos. O novo caso envolve um furto cometido no dia 17 de junho, mês passado, em uma loja de departamentos de um shopping aqui em Vitória. Do estabelecimento, a suspeita teria levado 7 peças de roupa que juntas chegavam ao valor de R$ 1.103. Segundo a denúncia do MP, a Adriana colocou as peças de roupa na bolsa, passou pelo caixa sem pagar, saiu da loja e ignorou o aviso sonoro que tem na porta da loja. O aviso sonoro do equipamento antifurto dessa loja. Ela foi abordada por funcionários na escada rolante e contida pela segurança patrimonial até a chegada da polícia militar. Durante a revista, o material foi encontrado dentro da bolsa de Adriana, a bolsa que ela carregava. A corretora foi denunciada pelo crime de furto, mas na peça acusatória, o Ministério Público informou que não foi possível propor um acordo de não persecução penal, porque considera o fato dela já ser ré em um julgamento, em um processo por homicídio. Justamente esse que ocorre aqui no Fórum Criminal de Vitória desde ontem, onde nós estamos neste momento. E nesse segundo dia de júri, que pode ser o último dia do julgamento, a primeira a prestar depoimento foi Adriane Luiza da Silva, a mãe da estudante, atropelada e morta pela corretora de imóveis em abril de 2022. A jovem, que também era modelo, passista de escola de samba, ciclista, segundo a mãe, tinha um sonho de estudar fora do país. Mas com o acidente e por ela ter sido vitimizada, segundo a mãe, o sonho dela foi interrompido de forma brutal. Ela confessou, ela falou aqui no depoimento, abre aspas, que a morte de Luísa abalou com a minha vida. É como se tivesse perdido uma parte do meu corpo e até hoje não consegui me recompor. Durante o depoimento, a Adriane também foi muito mais rigorosa nas suas falas e disse que não queria acreditar, especialmente porque, segundo ela, abre aspas, uma mulher branca paga R$3 mil de fiança e sai pela porta da frente. E questionando as falas da defesa, a Adriane falou que não foi uma fatalidade, e sim um crime, que a Adriana teria escolhido beber e pegar o carro e dirigir bêbada. E a preocupação da corretora de imóveis, conforme vídeos que circularam na época, era com o carro dela e como iria trabalhar no dia seguinte, ou seja, dando pouca importância para o crime, para o homicídio que havia acabado de ocorrer. Depois disso, lembrando, a Adriana Felisberto ficou em silêncio ontem, no primeiro dia de julgamento, acompanhando o entendimento, a orientação de sua defesa. Por outro lado, essa defesa da Adriana Felisberto conversou com a nossa repórter Tainara Nascimento e nós vamos acompanhar um pouco do que disse o advogado, depois trago mais detalhes. Foi um dia bem exaustivo, sanou bastante dúvidas pela oitiva dos peritos, dos técnicos. Com a parte da tarde mais foi ouvido os peritos, para sanar dúvidas existentes nos laudos técnicos elaborados. O laudo de atendimento de local de crime, os laudos posteriores complementares, sobre a dinâmica do acidente. Esses laudos ainda existiam algumas dúvidas, tanto quanto a acusação, também quanto a defesa, e essas dúvidas foram bastante esclarecidas. Perfeito. E só para a gente esclarecer, a gente acabou de ouvir o Ministério Público que solicitou que o júri fosse deslocado, né? E fizesse ali uma avaliação in loco do local do acidente, no horário do acidente, para avaliar as condições ali de iluminação. Mas os senhores pediram que isso não acontecesse. Por quê? Inicialmente, a gente não pediu que acontecesse. A gente concordou com a diligência até para os jurados terem uma percepção mais real do momento do fato. Mas posterior, trouxemos uma informação nova de algumas mudanças na iluminação, que isso poderia alterar a percepção dos jurados. E aí o juiz, levando outros fatos em consideração, não só esse da iluminação, entendeu por bem não realizar a diligência e suspendeu o ato. Pois é, aí a fala da defesa de Adriana Felisberto, que responde por homicídio qualificado com dolo eventual, perigo comum,
uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, além do crime de embriaguez ao volante, conforme decisão da primeira vara criminal de Vitória. A defesa tenta derrubar a tese do Ministério Público, a de que a condutora assumiu o risco de matar após ingerir bebida alcoólica. Na noite do dia 15 de abril de 2022, uma sexta-feira, Luísa atravessava a avenida na faixa de pedestres quando foi atingida em cheio pelo carro conduzido por Adriana. De acordo com a Polícia Civil, o corpo da estudante teria sido projetado por cerca de 40 metros. Ela morreu no local. E o inquérito concluiu ainda que Adriana ingeriu 23 goles de cerveja e 20 goles de vodka antes de atropelar a vítima, além de ter feito uso de remédio controlado. O que deixou a família de Luísa, também toda a comunidade que acompanhou o caso, e principalmente os amigos dela também, foram as falas de Adriana após o acidente, após o crime, quando ela disse que estaria mais preocupada com o carro. Tudo isso foi filmado, com o carro dela, e que Luísa talvez não tivesse tanta importância assim. Tudo isso fala dela acompanhada por policiais militares no momento de atendimento à ocorrência e também registrado em vídeos. Vamos seguir aqui acompanhando esse segundo dia de julgamento aqui no Fórum Criminal de Vitória. A expectativa é de que a Adriana fale hoje, já que ontem ela ficou calada. Então, esses são os detalhes que nós temos aqui diretamente do Fórum Criminal de Vitória. A qualquer nova informação, eu volto com vocês. Ô Eric, você trouxe uma informação aí, né, sobre essa nova ação criminosa da Adriana, do furto dessas roupas. O que é estranho, em princípio, é que mesmo ela respondendo a um julgamento desse caso, né, de ter acusado de matar a Luísa, você ainda tem o cometimento de um outro crime. Qual foi a relação que o Ministério Público fez sobre essa nova ação criminosa dela? É porque, de acordo com a denúncia do Ministério Público, que foi acatada pela Justiça aqui do Espírito Santo, não poderia haver a persecução penal, né? A redução disso aí, por conta desse julgamento que está acontecendo aqui, pelo fato dela já ser ré, agora por um crime de homicídio, realmente um crime violento, um crime grave, ocorrido há 4 anos e que só agora está sendo julgado aqui no Fórum Criminal de Vitória. Agora, Jorge, tem uma fala muito importante da mãe da Luísa durante o depoimento, em que ela fala que naquele dia em que Luísa morreu, dia 15 de abril de 2022, ela falou com a filha, antes da filha sair de casa, que ela tivesse cuidado e que as duas sairiam quando Luísa voltasse para casa. Só que à medida que o tempo foi passando, ela não tinha informações, ela tentava ligar para a filha e não era atendida, até que um amigo informou o que havia acontecido. Ela disse que um buraco se abriu no chão e ela não tinha mais nada a fazer. É realmente muito triste. Vamos acompanhando aqui os depoimentos de hoje e que pode ser o último dia desse júri popular aqui no Fórum Criminal de Vitória. Combinado, Eric. Qualquer novidade você volta a chamar. Pessoal, a Defesa Civil informou que um ciclone extratropical que deve se formar no Atlântico Sul não vai atingir diretamente o Espírito Santo, mas pode mudar as condições do tempo no litoral capixaba. De acordo com a Defesa Civil Estadual, o sistema deve avançar pelo oceano e provocar ventos moderados entre hoje e sábado. A previsão é de rajadas entre 40 e 54 km por hora na faixa costeira. Mas em áreas marítimas mais afastadas da costa, os ventos podem passar dos 60 km por hora. Daqui a pouquinho a gente traz mais atualizações, porque a Defesa Civil já informa, apesar de chegada da mudança, esse ciclone não deve atingir com força aí o Espírito Santo nos próximos dias. Agora a gente fala de um acidente com um ônibus que transportava universitários em Baixo Guandu, no noroeste do estado. O veículo bateu na traseira de um caminhão e, infelizmente, o motorista do coletivo morreu na hora. Vamos ouvir o relato de uma das vítimas logo depois da tragédia. Roda aí. Os ônibus estão tudo parado aqui. Ele está caído ali, o ônibus caiu na reta. Ele está ali, o outro ônibus. Mas a gente conseguiu tirar muita gente, o pessoal conseguiu tirar o pessoal lá de dentro. Graças a Deus a gente sentou, está tentando reunir todo mundo aqui. Júlia Cássia ao vivo para chegar com mais informações. Um desespero, né, Júlia? Boa tarde.
Sem dúvida, né, George? 30 estudantes universitários estavam nesse ônibus. Eles sofreram ferimentos leves, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e também pelo SAMU, mas, infelizmente, o motorista desse ônibus não resistiu. Ele foi identificado como Maurício José Fernandes Lopes. Ele ficou preso às ferragens, chegou a ser retirado pelo Corpo de Bombeiros, mas, infelizmente, morreu no local. Era um ônibus da Prefeitura de Resplendor, cidade mineira. Segundo as informações da PRF, ele bateu, o motorista, né, desse ônibus bateu na traseira de um caminhão que carregava café. Eles estavam seguindo de Colatina para a cidade mineira de Resplendor, quando em Baixo Guandu, bem na divisa, né, numa região conhecida como Mascarenhas, na BR-259, esse acidente aconteceu. O motorista do caminhão disse que saiu de Aimorés e quando passou por esse trecho de Baixo Guandu, ele reduziu a velocidade para poder dar espaço a um caminhão que estava saindo de um posto de combustíveis a acessar a rodovia. Foi nesse momento que ele disse que foi surpreendido por essa batida na traseira do ônibus. A Prefeitura de Resplendor se posicionou por nota. Disse primeiramente que se solidariza com a família e com os amigos do motorista que infelizmente perdeu a vida nesse acidente. Com relação aos sobreviventes, a Prefeitura disse que está prestando aí todo o suporte necessário a esses estudantes, com atendimento médico, hospitalar e também psicológico. Além disso, a Prefeitura esclareceu que esse veículo envolvido no acidente pertence à frota do município e foi cedido à Associação dos Estudantes por meio de um acordo de cooperação. E disse que as circunstâncias do acidente estão sendo ainda investigadas para serem esclarecidas e então a Prefeitura disse que segue acompanhando de perto esse acidente e as circunstâncias envolvidas. A gente vê que o ônibus foi parar realmente na lateral da pista, né? Ele tombou ao bater na traseira desse caminhão, infelizmente deixando o motorista sem vida e estudantes feridos. É com você, George. Nossos sentimentos à família do motorista, né, Júlia? Obrigado pelas informações. Olha, você vai conhecer as tecnologias que estão mudando o presente e o futuro da indústria capixaba. Tem energia gerada na força da pedalada, inteligência artificial, desafios de inovação, negócios milionários e até uma solução que transforma lixo em combustível. A nossa equipe mostra os destaques da maior feira industrial do Espírito Santo, que reúne empresas, especialistas e visitantes do Brasil e também do exterior. É daqui a pouquinho. E olha, lembra do seu Liozino, gente, que a gente mostrou ontem aqui nessa situação, dentro de casa? Pois é, trago uma informação muito triste. O seu Liozino morreu hoje de madrugada. Mas depois da gente mostrar esse caso ontem, ele foi encaminhado para um hospital, mas infelizmente não resistiu. Essas imagens que a gente está vendo são imagens do seu Liozino Caetano dos Santos, de 86 anos. O estado de saúde dele era grave e os parentes relatavam que já não aguentavam mais buscar atendimento nos hospitais públicos e ver o idoso voltar para casa sempre nessa situação. Extremamente magro, debilitado, não falava, mal conseguia andar. O seu Liozino já tinha passado por unidades de saúde de Montanha, de Pinheiros, que é o município vizinho, São Mateus, cidade que fica a quase 2 horas de distância de onde ele morava. E a família chegou a pagar também consultas particulares, conversaram com médicos, mas sempre era assim, ele voltava para casa. Ontem, quando a gente mostrou a esposa do seu Liozino, de 85 anos, ela já dizia que temia que ele não resistisse e estava desesperada com essa falta de humanidade, com essa falta de carinho, com essa falta de ação em relação a ele. E ainda ontem nós cobramos das autoridades. A Secretaria de Saúde de Montanha tomou providência depois da nossa reportagem, levou o seu Liozino para o hospital e ele seria transferido para um outro hospital maior, que é o Roberto Silvares, em São Mateus, onde haveria uma nova reavaliação do caso, mas não deu tempo. Não deu tempo, seu Liozino morreu. A gente entrou em contato também com a Secretaria Estadual de Saúde, cobrando uma resposta. A CESA informou que está apurando esse caso. Então, gente, infelizmente, essa é a notícia. O seu Liozino morreu nessa madrugada e, claro,
as respostas para algumas perguntas que eu faço agora. Se o seu Liozino tivesse recebido um atendimento especializado mais cedo, ele poderia ter tido mais qualidade de vida? Um diagnóstico, um tratamento precoce poderia ter mudado a evolução do quadro clínico ou aumentado as chances de recuperação, de ter mais qualidade no fim da vida? São questões que agora, entre aspas, ficam irrelevantes para esse desfecho muito triste, que é a morte do seu Liozino, mas que de forma nenhuma pode ficar impune. E é isso que a gente vai cobrar e é isso que a gente está aguardando das autoridades respostas. Nós estamos no mês de combate à violência doméstica, o Agosto Lilás. Aqui no Espírito Santo, dezenas de mulheres sofrem agressões todos os dias. É o que aponta o Anuário Estadual da Segurança Pública. Vamos ver. Esta mulher terminou o relacionamento e passou a ser perseguida pelo ex-companheiro. Revoltado, ele invadiu a casa da vítima, quebrou móveis, ameaçou familiares e resistiu à prisão quando a polícia chegou. Esta mulher, aos 42 anos, foi brutalmente agredida pelo companheiro dentro de casa, em Viana. Ela sofreu diversos ferimentos. Às vezes a gente acha que se você conseguiu que a mulher não seja assassinada, já está resolvido. Não, isso é a última das questões. Então, identificar a violência para que não chegue ao feminicídio e evitar que essas violências estejam aumentando é fundamental para salvar a vida e garantir condições de sobrevivência para essas mulheres. Segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Interlagos, em Linhares, voltou a liderar o número de ocorrências de violência contra a mulher nos 5 primeiros meses deste ano. Em seguida, aparecem Vila Nova de Colares, na Serra, Guriri, em São Mateus, Jardim Camburi, em Vitória, e Bairro das Laranjeiras, também na Serra. Não temos que comemorar, mas a gente teve aí uma redução no número de feminicídio, né? Saímos de 41 para 35 feminicídios. O que merece ser destacado, como eu disse, se não comemorado, né? Isso envolve muitas ações que o Estado do Espírito Santo tem adotado. A gente tem aí uma crescente no número de violências diversas, né? Com registro policial. O que dá para dizer é que nós, enquanto Estado, temos trabalhado arduamente, né, para propagar junto a essas mulheres um encorajamento. Busquem a polícia e a gente vê que tem surtido efeito. Mas a Lei Maria da Penha considera também outros tipos de violência além da física, como a psicológica, a moral, patrimonial, financeira e até mesmo a sexual. Mas recentemente, até mesmo esses crimes praticados nas redes sociais, como perseguição, ameaças, enquadram sim na Lei Maria da Penha. O que os especialistas alertam é sempre ficar atento aos primeiros sinais. Tudo isso é importante para interromper o ciclo. Então, a violência psicológica, ela começa pelo monitoramento dessa mulher. Se ela não entende que isso é uma violência, quem está nos ouvindo precisa prestar atenção. Depois, isso vai escalonando, que a violência ela é escalonada. Aí ele começa com outros comportamentos mais agressivos. Os dados mostram que romper uma relação abusiva ainda é um dos maiores desafios. Segundo pesquisas citadas pelas especialistas, mulheres procuram primeiro familiares, amigos ou instituições religiosas antes mesmo do registro na polícia. Primeiro aciona a família, depois aciona a religião, né? Só lá embaixo que aciona a segurança pública, mas elas estão acionando alguém, então é porque a rede também precisa se fortalecer melhor para salvar a vida dessas mulheres. É um desafio muito grande o enfrentamento da violência contra a mulher, não somente do Espírito Santo, né, de todo o país, é um problema social muito grave, que a gente está tentando e evitando todos os esforços para enfrentar da maneira mais eficiente possível. É importante que você que está me assistindo, as mulheres e todas as pessoas da sociedade se comprometam nesse enfrentamento. Se comprometam com esse enfrentamento, que as mulheres busquem a polícia, denunciem. É uma responsabilidade de toda a sociedade. A seguir, mistério na Serra. A polícia investiga o corpo carbonizado encontrado em um terreno baldio. Você vai ver também tecnologias que agilizam, inovam e movimentam as indústrias capixabas. Começou a Mac Show, tem energia gerada na força da pedalada.
E ao vivo você vai entender que gordura não é só estética. Muitas vezes pode ser um grande risco de diabetes, hipertensão, infarto e AVC. Nós vamos tirar todas as suas dúvidas ainda sobre gordura que afeta principalmente as mulheres, o lipedema. A gente já volta um instante só. Estamos de volta com o seu TN1, agora 1h11, com novas informações sobre essa coletiva da polícia. 4 suspeitos de estupro de vulnerável foram presos na Grande Vitória. Entre os investigados, um avô por abusar de 2 crianças. Veja na reportagem. Foram 6 alvos distribuídos entre Vitória, Vila Velha e Serra. Destes, 4 foram pegos. Todos dentro do perfil de abusador sexual de crianças. São padrastos de 23, 47, 55 e 59 anos. São 3 homens adultos e as vítimas são pessoas próximas a eles, com vínculo de afeto, com vínculo de parentesco, né? E muitas das vezes nós percebemos que o perfil em geral do agressor geralmente é isso. São vários crimes, são várias vítimas, né? Uma delas é um avô que aproveitava-se do momento em que a avó, os genitores estavam trabalhando e ele abusava dessas crianças por meio de toques lascivos, né? Dessas crianças, 2 vítimas, né? A Operação Infância Protegida ainda prendeu um padrasto de 55 anos na Serra por descumprir uma medida protetiva que o enteado de 12 anos de idade tinha contra ele. Apesar da medida ser pouco conhecida, ela foi possível depois da implantação da lei Henri Borel. Ela segue os mesmos requisitos da Lei Maria da Penha, tem que ser numa relação íntima de afeto, um parente, amigos próximos, ter uma convivência. Preenchendo o requisito, a gente pede a medida protetiva, encaminhamos à justiça e se for deferida e não for cumprida, a pessoa que está descumprindo vai presa. A operação ainda continua no dia de hoje para tentar localizar os outros 2 alvos. Essa, segundo o delegado Marcelo Cavalcante, é apenas a primeira etapa da Operação Infância Protegida. Nós iremos deflagrar outras fases dessa operação, Infância Protegida 2, Infância Protegida 3, com o objetivo de colocar todos esses criminosos atrás das grades. Quem se cala acaba protegendo o agressor e a vítima, que tem que ser realmente protegida, acaba sendo colocada de lado. Então, denuncie. Procure as unidades policiais, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente está de portas abertas para receber toda a população e suas denúncias. Agora 1h13, um motociclista perdeu parte do dedo depois de sofrer um acidente em Cariacica. Para desviar de um buraco, um carro invadiu a contramão e atingiu a vítima. A buraqueira, gente, está realmente um perigo ali nessa região. Olha só a vítima, da região de Vila Oásis. E a nossa equipe foi até o local mostrar de perto a situação e conversar com esse motociclista. Vamos ver. Avenida dos Imigrantes, a principal via do bairro Vila Oásis, em Cariacica. O fluxo de veículos é intenso já nas primeiras horas da manhã e os condutores precisam redobrar a atenção enquanto desviam dos buracos. Na manhã desta quarta-feira, esse motociclista de aplicativo ficou ferido após se envolver em um acidente com uma caminhonete ao desviar dos buracos na pista. É uma avenida principal que dá na orla, cheia de buraco. O cara foi desviar do buraco, bateu no carro, tá com o dedo rasgado. Jefferson fazia uma entrega quando colidiu com o veículo. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. O resultado? Quase teve o dedo anelar da mão esquerda amputado. O meu dedo, ele agarrou na maçaneta do veículo que eu bati, entendeu? Então naquilo ali esmagou o dedo, né? No caso eu perdi da parte do meio para cima, eu perdi o dedo todinho. A menina costurou e vai ficar um dedo menor, né? Passado o susto, o grave ferimento e o prejuízo da moto alugada parecem até pouco perto do que poderia ter acontecido de pior com Jefferson. 20 dias, 15 dias, 20 dias, um mês, Deus é que sabe, até recuperar e botar a moto para andar, né? Como é que vai fazer para se sustentar, se manter? Graças de Deus. O perigo não ameaça apenas condutores e motociclistas na Avenida dos Imigrantes. O seu João, por exemplo, tem de se aventurar entre as estreitas calçadas e o asfalto esburacado. Pois é, seu João,
Todo dia essa luta aqui para o senhor ir e vir de casa, né? Fácil não é nem um pouco. Não, é muito complicado, porque essas calçadas já há muitos anos que está nessa situação que até pessoas normais que enxergam e estão andando, às vezes acontece acidente e tem dificuldade para estar andando aqui, da travessia da linha até ao trevo de Itacibá. Nascido e criado na região, o aposentado perdeu a visão há cerca de 10 anos. E além dele, outros moradores cobram do poder público uma solução. Na época, eles asfaltaram isso daqui, né? Ficou bom, mas depois com as obras, a construção do conjunto que temos aqui na frente, eles fizeram uma vala da estação de tratamento e o asfalto só foi detonando, só detonando. Pois é, gente, um perigo. Olha só o que aconteceu com esse motociclista. A gente entrou em contato com a prefeitura em busca de uma resposta, mas ainda a gente não teve retorno. Fica claro o apelo dos moradores, está uma situação muito perigosa e algo precisa ser feito com urgência nesse local. Agora, olha só que absurdo, uma cadelinha foi roubada na frente de casa. As câmeras flagraram uma dupla de moto pegando o animalzinho. O homem que estava na garupa desce e pega a Belinha. Não conseguiu fugir a cachorrinha, tá? A Belinha estava na calçada de casa e, segundo informações, os suspeitos trabalhariam em uma granja da região, mas ainda não foram notificados. Tá aí o telefone da família, 27997937616, 27997937616, para quem tiver alguma informação, ligar para a família ou também pode ligar para o Disque Denúncia 181. E a polícia acabou com uma fraude milionária no sul do Espírito Santo. Os envolvidos desviavam 2 milhões de reais de uma cooperativa de crédito. Carros, motos e joias foram encontrados com os suspeitos. Vamos ver na reportagem. A operação cumpriu mandados nos municípios de Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim. 4 pessoas foram presas, 3 homens e uma mulher. Eles são suspeitos de integrarem uma organização criminosa que, por meio de fraude eletrônica, teria dado um prejuízo de cerca de 2 milhões de reais a uma cooperativa de crédito da região. O nome não foi divulgado. A investigação revelou que esse grupo agia de modo bem organizado e estruturado. Tinha até divisão de tarefas entre eles, para poder praticar essa fraude eletrônica. Bem, depois deles conseguirem o dinheiro, eles faziam a lavagem desse capital, ou comprando veículos ou pulverizando esses valores em diversas transferências bancárias. Assim que a cooperativa detectou a fraude, avisou a polícia. Os mandados de busca e prisão foram expedidos pela 2ª Vara Criminal de Guarapari. Além dos 4 presos, foram apreendidos 5 veículos, mais de 60 mil reais em espécie, aparelhos celulares, notebooks, joias, cartões bancários, documentos e diversas anotações. A Justiça determinou ainda o bloqueio judicial de valores superior a 2 milhões de reais que estavam nas contas bancárias dos investigados. Dinheiro esse destinado ao ressarcimento dos prejuízos causados por eles. Além da equipe da Delegacia de Marataízes, a operação teve apoio da Delegacia Regional de Itapemirim e da Guarda Municipal de Marataízes. Os presos responderão pelos crimes de furto qualificado mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais. A Polícia Civil informou ainda que a investigação continua para identificar a possível participação de outros envolvidos. O nome da operação, Avaritia, faz referência ao termo em latim que significa ganância ou avareza, uma alusão ao desmedido apetite patrimonial demonstrado pelos investigados. Olha, a operação tem continuidade agora à tarde, mais informações no Brasil Urgente de hoje. E a polícia investiga de quem é o corpo encontrado em avançado estado de decomposição em um terreno baldio na Serra. A vítima teria sido carbonizada. Acompanhe. Um policial civil, morador de Valparaíso, na Serra, percebeu do alto de um prédio, em meio à mata, uma movimentação estranha, logo em seguida fogo. Era um corpo sendo carbonizado. Os primeiros a chegarem no local, olha só,
foi o pessoal da Polícia Militar. Assim que esse policial civil bateu a fita e mandou a localização, rapidamente os militares da 2ª CIA do 6º Batalhão chegaram no exato ponto onde estava esse corpo. Foi constatado que, de fato, era um corpo humano, era uma pessoa, um sexo masculino. E os policiais, então, perceberam que os usuários de entorpecentes que estavam naquela região, ao perceberem a chegada da polícia, vazaram. Ninguém queria ficar para contar a história. Por conta disso, por conta de toda aquela situação do contexto, a Polícia Civil foi acionada e também a Polícia Científica. No local, a polícia colheu as primeiras informações. Os usuários de drogas fugiram com a chegada da polícia. O corpo ainda não foi identificado, assim como a causa-morte. O caso segue investigado pela DHPP Serra. Agora, olha só esse acidente envolvendo um caminhão e uma moto. Os dois passam direto no cruzamento ao momento do acidente, gente. O motociclista até tenta desviar, mas acaba atingindo em cheio pelo caminhão. O impacto é forte. O piloto da moto foi socorrido pelo SAMU e esse acidente aí aconteceu no centro de Santa Maria de Jetibá. Cruzamento é algo que a gente tem que prestar muita atenção, né? Pelo que a gente viu ali, o caminhão já estava um pouco mais dentro do cruzamento e veio o motociclista logo em seguida, né? Ainda bem que estava em baixa velocidade, acabou atingindo ali, ó, chegou a ver, tentou desviar, mas acabou batendo no caminhão, mas graças a Deus está tudo bem. Vamos falar da inovação que move a indústria capixaba, que está em destaque na Serra. A maior feira industrial do Espírito Santo reúne tecnologia, inteligência artificial, sustentabilidade e oportunidades de negócios, com experiências interativas e soluções que prometem transformar a produção no estado. A nossa equipe foi até a MEC Show e mostra como o futuro da indústria já está acontecendo. Uma disputa amigável. As bicicletas ergométricas geram energia ao painel e a iluminação no mapa mostra o vencedor. Dá para manter o cardio em dia. É um exercício prático, é bem interativo, né? Porque a gente tira um momento para descontrair também, além da gente tirar bom proveito aqui desse momento que é o único aqui, o que está marcando aqui a nossa cidade. Outro mapa, bem capixaba, destaca os produtos industrializados no Espírito Santo. O café não poderia ficar de fora. Além da aplicação na indústria, no comércio, a gente também está fazendo um P&D na secagem do café, onde traz uma qualidade, né? Estamos ainda colhendo os resultados, mas traz uma qualidade superior do café. Conhecer o nosso café seco, né? Feito a secagem através do gás natural, e também para conhecer o nosso painel sensorial e ver todas as aplicações que tem na indústria para poder melhorar a sua produtividade, sua competitividade no setor. No setor da construção civil, obras previstas para serem concluídas em um ano são finalizadas em apenas um mês. Nossa proposta é trazer uma solução diferenciada, que é a construção modular. Ela vem para substituir aquela construção tradicional, convencional, né, com a construção civil, com tijolos e cimento e lajota. Então a gente substitui esses materiais por nossas placas de SMC. Estandes com experiências e rodada de negócios fazem parte da 19ª edição da MEC Show, maior feira industrial do Espírito Santo. O evento acontece no pavilhão de Carapina, na Serra, até essa quinta-feira. O evento reúne 330 marcas e deve movimentar 250 milhões de reais. Ao todo, mais de 20 mil visitantes devem passar por aqui. Visitantes não só do Espírito Santo, mas do Brasil e do mundo. Uma das grandes novidades desse ano é a IA, que é aplicada diretamente na indústria. Então a gente tem vários equipamentos que utilizam a IA para identificar, né, manutenções que precisam ser feitas antes que o equipamento quebre e paralise uma indústria importante hoje no nosso estado. Tecnologia presente em uma competição. Os grupos estão reunidos para solucionar desafios enfrentados nas indústrias. A gente está precisando usar a IA da melhor forma possível para ajudar alguns processos manuais, alguns processos exaustivos que alguns dos colaboradores da EDP precisam. Então, por exemplo, analisar documentos, são vários documentos por dia que eles recebem de vários colaboradores e aí eles precisam de ter uma forma bem mais automática de
e processar aquilo tudo. Os grupos vão passar durante toda a feira propondo soluções e desenvolvendo protótipos para essas soluções. No último dia, eles vão apresentar para as empresas e a melhor solução de cada desafio vai ganhar uma premiação em dinheiro. Novidade que ainda transforma o lixo em combustível. O objetivo é mostrar que é possível, a partir do resíduo, ter um combustível que substitui o diesel. Então esse caminhão, que é a nossa miniatura, está rodando aí ao entorno da Mac Show para mostrar para os participantes que o que as pessoas consideram como fora, existe uma possibilidade não só de valorização de resíduos, como de produzir um combustível que vai substituir o diesel. Muito legal, né? A Feira Mac Show acontece no pavilhão de Carapina, na Serra, de 3 da tarde até as 9 da noite e a entrada é gratuita. Agora, gente, presta atenção porque a alternativa para economizar roupas usadas estão virando tendência no mercado. Prova disso é que o número de brechós no Brasil não para de crescer. O setor cresceu 32% em um ano. Olha só. Roupas, calçados, acessórios são usados, mas parecem novos. E tem peças novas até com etiqueta. Essa jaqueta de marca que custa na loja R$ 700, aqui sai R$ 177. O sobretudo de 800 por R$ 194. Bolsa de R$ 1.000 por R$ 160 e tênis de 800 por R$ 80. Os brechós surgiram na Europa há séculos como venda de roupas usadas entre famílias nobres e comerciantes e se espalharam em diferentes países como alternativa econômica e sustentável. Esse brechó em São Paulo tem 7 anos. Todo dia assim, um entra e sai de produtos. Olha, aqui deve ter mais de 5.000 itens e de 2019, quando eles abriram o brechó, até hoje, o movimento aumentou mais de 500%. Detalhe, o faturamento já chega a 3 milhões de reais ano. Na época a gente viu uma oportunidade de um mercado que estava para crescer. A gente viu que roupas paradas poderiam ter um novo dono e fazer uma economia nova pelo mercado. Rafaela é de Recife. O aeroporto aqui em São Paulo é bem pertinho do brechó, então ela veio aqui para dar uma olhadinha, porque ela também é dona de brechó lá em Recife. Lá também se compra muito? Muito. Desde quando? Então, depois da pandemia houve aquele boom. O meu brechó vai fazer 15 anos esse ano. E realmente, depois da pandemia, a gente teve que se reinventar, porque muita gente não sabia nem o que era brechó. Achava que era brechó, roupa velha? Exatamente, roupa velha, roupa com avaria. E hoje em dia não, hoje em dia existe uma curadoria bem forte, assim, uma curadoria bem especial. Reciclar é a palavra mais ouvida num brechó. E a sustentabilidade, né? O que eu não uso, você pode usar. E assim a gente recicla e assim gera menos lixos e tudo, né? Eu acho que é para o bem do planeta também. No Brasil, entre 2024 e 2025, o setor teve uma alta de 32%. E agora, em 2026, foram abertos mais 2.500 brechós. O Sebrae também tem atendido muito mais gente interessada nesse negócio. Pode começar com a sua roupa usada, pegar dos amigos, conhecidos, família. É o que a gente fala de economia circular, né? Faz a economia girar. Verdade. Se dá para economizar, eu também vou nessa. E reaproveitar também, né? Gente, vamos falar de saúde, porque olha só, nem toda gordura corporal representa o mesmo risco para a nossa saúde. Enquanto alguns acúmulos têm impacto principalmente estético, outros podem aumentar as chances de diabetes, hipertensão, infarto e outras doenças do coração. E há ainda o lipedema, uma doença crônica que muitas vezes é confundida com a obesidade. E a gente vai explicar as diferenças e mostrar quando é hora de procurar a ajuda médica. Eu estou aqui com a médica endocrinologista, a doutora Flávia Tessarulo. Doutora, mais uma vez, boa tarde, obrigado pela sua presença. Boa tarde, eu que agradeço. Doutora, vamos começar explicando qual a diferença das gorduras que existem no corpo, visceral, localizada e lipedema? A gordura localizada é o famoso pneuzinho que muitas vezes incomoda as pessoas. Então, o impacto maior é estético. A gordura visceral é aquela que a gente não vê. Então, ela está localizada ali dentro do abdômen, entre o intestino, localizada ali no fígado. E essa gordura visceral, como você bem disse, ela
provoca, é um pré-requisito aí para várias doenças, então ela aumenta a resistência à insulina e com isso a chance da pessoa desenvolver diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares, mas não para por aí. A gente tem também o aumento da incidência de câncer, como por exemplo câncer de intestino, câncer de mama, relacionado a esse maior acúmulo de gordura visceral, acúmulo de gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática. É a principal causa de cirrose no mundo hoje, ganha de hepatite B, hepatite C, ganha de álcool. E o lipedema, ele é uma gordura que se localiza preferencialmente em membros, então pernas e braços, e geralmente é aquela pessoa que tem um tronco fino, a perna mais grossa, o braço também, então é meio simétrico, mas é desproporcional. Poupa os pés e as mãos, então a pessoa faz dieta, faz tratamento para emagrecer e geralmente ela não sai dali, ela é mais resistente ao tratamento. Então é diferente de obesidade. Enquanto na obesidade eu tenho um acúmulo global de gordura no corpo, no lipedema eu tenho esse acúmulo de gordura inflamada, são nódulos de gordura inflamados em membros. Muito bem, doutora, explicando essa diferença. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o lipedema, porque, doutora, uma pessoa que visualmente pode estar dentro dos padrões de magreza, ela pode ter uma gordura visceral preocupante? Excelente pergunta, e isso é mais comum do que a maioria das pessoas imagina. Então, às vezes a gente tem uma pessoa que tem lá o índice de massa corporal normal. O que é isso? Peso dividido pela altura ao quadrado, para a gente fazer diagnóstico de obesidade a nível populacional. Essa é uma métrica que a gente usa muito. Mas quando a gente vai avaliar individualmente esse indivíduo, de repente com uma análise de composição corporal ou um exame de imagem, a gente observa o acúmulo de gordura visceral. Então, existe sim pessoas com peso normal, mas que têm gordura visceral. Essa gordura visceral que fica ali nos órgãos, ela atrapalha o que, o funcionamento dos órgãos, doutora? Na verdade, ela cria, a principal característica é ela criar uma resistência à insulina, que vai levar aquilo tudo que a gente falou. O que pode acontecer também? Acumular no fígado, a gente já falou, ela pode acumular ao redor dos rins. Então, essa gordura que se acumula ao redor dos rins é fator de risco para redução da taxa de filtração glomerular. Ela pode se acumular ao redor do coração e entre a fibra de músculo ali do coração. Então, isso também pode provocar insuficiência cardíaca, que a gente chama com a fração de ejeção preservada, que a gente chama, o coração fica ele fica mais difícil de trabalhar. Então, ela provoca várias alterações dependendo do sítio localizado. Agora, a famosa barriguinha de chope nos homens, né? Isso significa o que nessa questão de gordura? Como a gente estava falando, muito disso pode ser gordura subcutânea, o pneuzinho, mas tem que avaliar se essa pessoa realmente poderia ter gordura visceral. Muito provavelmente, se está acima do peso, o mais provável é que também tenha gordura visceral. Por que algumas pessoas, doutora, acumulam mais gordura em determinadas partes do corpo? Existe algo genético para isso? Ou isso é algo da alimentação mesmo ou do biotipo? Por que isso acontece? Excelente pergunta também. Então, o acúmulo de gordura vai ser determinado geneticamente. Então, tem aquelas pessoas que têm maior tendência genética de acumular gordura no quadril, então aquele biotipo de gordura mais no quadril. Outros acumulam mais gordura abdominal, maior tendência à gordura visceral. Então, principalmente é a questão genética que determina isso. E a eliminação, né? Muitas vezes a pessoa começa a fazer um tratamento para eliminar gordura e só a atividade física não está funcionando, né? Vai lá, continua comendo da mesma forma, bebendo da mesma forma, faz atividade física, continua com a gordura em determinadas partes do corpo. Há determinadas partes do corpo que tem mais dificuldade de perder a gordura. Como a gente perde peso
especificamente, por exemplo, na gordura, na barriga. Tem como perder peso só na barriga? Depois, eu tenho uma perna, eu quero perder na perna, quero perder no braço, ou isso é um conjunto? Como é que funciona? Infelizmente, não tem como a gente direcionar aonde vai perder. Realmente é um conjunto e da mesma forma que a gente tem geneticamente pré-determinado, onde vai se... nossa tendência de acumular mais gordura, na hora de emagrecer é a mesma coisa. Então, a gente observa muitas pessoas que começam a emagrecer, emagrecem mais rápido nas pernas ou perdem mais no abdômen. Agora, com relação à diferença de gordura subcutânea, que dá problema estético, e a visceral. A visceral ela é mais perigosa, mas na hora que a gente institui um tratamento, ela vai embora mais rápido. A subcutânea, ela dá problema estético, então, em termos de saúde, ela não vai dar problema. Que é o pneuzinho. Que é o pneuzinho. Mas, na hora que a gente institui um tratamento, ela é mais difícil de ser eliminada. Ou seja, a gente está com o órgão limpo, mas está ali com aquela gordurinha que precisa perder. Isso, o pneuzinho que está dando problema estético aí. A pessoa não está satisfeita com aquele... Vamos falar do lipedema, doutora? Lipedema, então, não pode ser confundido com obesidade. Não pode. A gente está vivendo uma época o seguinte, a gente tem muitas pessoas sim com lipedema e muitas pessoas que não têm lipedema que estão sendo diagnosticadas erroneamente como tendo. Então é uma condição que está relativamente nova, que está sendo estudada agora. A gente tem mais perguntas do que respostas em relação ao lipedema. Como eu falei, essa gordura que se acumula de maneira desproporcional em membros, pernas, braços, quase que exclusivamente de mulheres. E ela aparece mais em fases de transição da vida da mulher de hormônio. Então, por exemplo, puberdade, pós-gestação, menopausa. E é aquela mulher que tem aquela perna cansada, que aparece roxo do nada, que tem inchaço nas pernas, mas que tem poupa o pé, como eu falei, tem uma linha ali que divide, como se o pé tivesse uma linha imaginária que divide o pé da perna. Ela passa a mão, ela sente aqueles nódulos dolorosos, e ela faz dieta, e ela faz atividade física, ela emagrece o tronco, ela emagrece o rosto, mas a gordura está mais difícil de ser eliminada das pernas. A caneta emagrecedora, né, em suas diversas formas, já existem alguns estudos que mostram que ela ajuda no lipedema ou não? O lipedema é uma gordura inflamada. Então, medidas que tratam inflamação ajudam no lipedema. Então, mesmo que a pessoa, na hora de instituir um tratamento para emagrecer, controlar o sobrepeso e obesidade, que vem muito associado ao lipedema. Então, a gente tem sobrepeso e obesidade associado ao lipedema também. Quando essa pessoa institui um tratamento, alguma coisa ela vai melhorar perdendo peso. Nós sabemos que as canetas semaglutida, tirzepatida, são potentes em reduzir a inflamação do corpo. A gente já tem estudo que mostra isso. Então, ela pode sim reduzir lipedema. Tem estudo em andamento, a gente não tem indicação em bula, falando que semaglutida ou tirzepatida estaria indicado para lipedema, mas tem estudo em andamento, por exemplo, da tirzepatida. Doutora, para finalizar, qual é o alerta para quem se preocupa com a gordura corporal e quando essa preocupação, né, deve ser apenas estética e quando é hora de procurar uma avaliação médica? Eu acho que o médico deve ser sempre consultado na dúvida do que está acontecendo, se teria indicação de medicação ou não. Agora, eu acho que o principal recado é não usar medicamento por conta própria. A gente tem visto muita gente que não tem indicação tomando caneta, muitas vezes que nem foi médico que prescreveu, porque alguém indicou, porque comprou no mercado ilegal, para perder 3, 4 quilos. E aí a gente vê o resultado depois, perde-se massa muscular. Então, se a gordura é só estética, não tem peso para tomar medicamento anti-obesidade, porque caneta, na verdade, é remédio, medicamento anti-obesidade, não faça isso. Sempre procure o médico para saber qual é o melhor caminho, se você precisa realmente de um tratamento, se aquela gordura está impactando na sua saúde como um todo e a gente precisa tratar, se ela é só, entre aspas, estética, que isso também
às vezes traz um sofrimento para a pessoa, mas essa pessoa que tem uma gordura subcutânea, que não teria indicação de medicamento, tem outras opções que a gente pode fazer para orientar, para que ela perca essa gordura, se sinta melhor ali na frente do espelho, mas que preserve a sua saúde e qualidade de vida. Perfeito. Conversei aqui com a médica endocrinologista, a doutora Flávia Tessarulo. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Olha, a seguir, e tudo terminou em pizza, só que a pizza foi servida na cadeia. A gente te conta já já. Estamos de volta com o TN1, agora 1h44. A gente fala da prisão de 13 pessoas indiciadas por 2 ataques a tiros na Serra. Nesses ataques, várias pessoas foram baleadas e 3 morreram. Veja na reportagem completa de Suzy Faria. 13 pessoas, 2 ataques em bairros diferentes, 6 vítimas, 3 fatais, todas inocentes. A primeira vítima, Luiz Gustavo, morta na distribuidora do bairro Maringá, não possuía qualquer tipo de envolvimento com atividades ilícitas, estava no seu local de trabalho e foi morto simplesmente por possuir características físicas semelhantes às do alvo pretendido pela organização criminosa. O alvo seria esse aí que chega na distribuidora de camisa do Vasco. Quem avisa que o alvo está no local é esse homem que balança uma sacola. Ele é o segurança do Gilson, um dos mandantes do crime, mas o alvo sai antes. E quando os assassinos chegam, confundem o funcionário com o alvo e executam a pessoa errada. Ainda do lado de fora da distribuidora, o João Pedro começa a atirar na direção da vítima, Luiz Gustavo, que estava no balcão da distribuidora, enquanto que o Brendo entra na distribuidora, corre atrás da vítima, que vai para os fundos da distribuidora, efetua 5 disparos na direção da vítima, sendo que 2 deles atingiram as suas costas, fazendo com que ela caísse ao chão. Cerca de 3 horas depois, parte desse grupo que agiu em Maringá foram para o bairro das Laranjeiras, onde atiraram contra pessoas que estavam em frente a este bar. Erraram todos os alvos. De novo, acertaram inocentes. Eles vão até a distribuidora, entram pela contramão na rua São Paulo, param o veículo em frente à distribuidora, ocasião em que os 2 adolescentes e o João Pedro efetuam vários disparos de arma de fogo na direção das 16 vítimas que estavam na frente da distribuidora, sendo que 2 delas foram a óbito. Essa investigação levou 10 meses e exigiu dedicação total de uma das equipes da DHPP da Serra. Um dos envolvidos chegou a tentar fugir para o Paraguai, mas voltou para o Paraná, onde, com a ajuda da Polícia Paranaense, foi preso. A amarração de todos esses crimes que vocês viram contou com a ajuda de 2 advogadas. Uma delas, a Laís, além de trazer recados de dentro da cadeia para fora, acabou usando a própria conta bancária para ajudar os envolvidos. Foi ela que trouxe o recado do homicídio, a ordem do homicídio, além de diversas cartas relacionadas ao tráfico de drogas. A Laís utilizava a própria chave Pix para repassar valores oriundos do tráfico de drogas a terceiros. A outra, a Monique, chegou a ameaçar de morte um dos envolvidos se colaborasse com a investigação, extrapolando a função da advocacia. Ela foi contratada pelo Gilson para atuar na defesa do José Ferreira. Era fazer com que o José Ferreira, caso prestasse depoimento na delegacia relacionado ao homicídio, ficasse em silêncio. Um dos mandantes, o comerciante Gilson, teve a casa invadida em março de 2024 por 2 homens. Caso que demos aqui no TN. A invasão pode ter sido um dos motivos que o levou a participar da trama. O outro é que ele seria um dos principais financiadores e colaboradores do tráfico local. Ele desconfiava que o crime ocorrido no seu comércio no dia 12 de março de 2024 havia sido planejado e a mando do alvo pretendido por eles.
Parabéns aí ao trabalho da polícia. Uma dupla foi pega em flagrante depois de invadir uma pizzaria em Castelo, no sul do estado. A história é a seguinte: a polícia prendeu um homem e apreendeu um adolescente suspeitos de tentar furtar o local lá em Castelo. Segundo a polícia militar, 3 suspeitos quebraram o vidro do estabelecimento para invadir o local. Quando perceberam a chegada da viatura, tentaram fugir correndo. Após a perseguição, um homem de 36 anos e um adolescente de 17 foram detidos. O terceiro envolvido conseguiu escapar. A polícia informou que a dupla quebrou o cofre na tentativa de levar o dinheiro em espécie. Eles também tentaram furtar um notebook e danificaram uma máquina de cartão. Ao verem os policiais, abandonaram os objetos dentro do local e fugiram sem conseguir levar nada. O proprietário foi chamado e informou que não havia outros bens furtados. A Polícia Civil autuou o homem em flagrante por tentativa de furto qualificado e corrupção de menores. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória. Já o adolescente foi autuado por ato infracional análogo à tentativa de furto qualificado e foi encaminhado à unidade de internação provisória no sul do estado. Gente, olha esse dado. 54% das mulheres no Brasil relatam que já sofreram violência do parceiro. Você sabia que ofensas e abusos psicológicos também são formas de violência doméstica? A mesma pesquisa aponta que a grande maioria dos homens não enxerga esses abusos como violência. O relacionamento começou como tantos outros? Como todo relacionamento começa, muitas promessas, muitos carinhos, presentes. E terminou depois de vários episódios de violência. Tioma denunciou o ex-companheiro 5 vezes por agressão e teve acesso a 2 medidas protetivas. A Lei Maria da Penha define as formas de violência doméstica e familiar em 5 tipos. Além da física, a psicológica, patrimonial, sexual e moral. E deu nome a ações que durante muito tempo foram naturalizadas nos relacionamentos, como ameaçar, xingar, insultar, atirar objetos, apertar os braços. Uma pesquisa revelou que 54% das mulheres que já tiveram algum tipo de relacionamento relatam ter sofrido alguma forma de violência por parte de um parceiro ou ex-parceiro. Também chama a atenção como os homens enxergam tudo isso. Apenas 11% reconhecem ter cometido algum tipo de agressão, indicando que muitas dessas práticas, para os pesquisadores, fazem parte da estrutura da nossa sociedade. Eles acabam praticando uma série de agressões contra as mulheres sem nem se darem conta de que isso não pode, né? A gente precisa educar homens e mulheres a se relacionar de forma respeitosa e de forma que não contenha violência. O grupo se reúne uma vez por semana. São homens denunciados por violência doméstica e encaminhados pela justiça. Os grupos estão entre as medidas previstas na Lei Maria da Penha. A proposta é discutir pontos como machismo, o que é agressão, como reconhecê-las nas próprias ações. Muitos chegam em negação. Chegou lá fora, ela ligou para a polícia, aí deu quebra de medida. Entendi. Só que não teve agressão, não teve nada. Depois, a reflexão. Essa sim, fundamental para se escrever uma outra história. Primeiro, a gente vem para cá muito nervoso, muito assustado e com a concepção de que violência é só questão física. A gente esquece que violência é verbal, é psicológica, é manipulação também. Então, com o longo do passar do grupo de reflexão, a gente percebe que existem vários tipos de violência. Então, acho que aqui é o trabalho de desnaturalizar, mostrar que isso não deve se reproduzir na nossa sociedade, se a gente quiser construir uma sociedade mesmo sem violência para as mulheres. Isso aí, sempre denunciar. Olha, vamos falar do tempo, porque a Defesa Civil informou que um ciclone extratropical que deve se formar no Atlântico Sul não vai atingir diretamente o Espírito Santo, mas pode mudar as condições do tempo no litoral capixaba. De acordo com a Defesa Civil Estadual, o sistema deve avançar pelo oceano e provocar ventos moderados entre hoje e sábado. A previsão é de rajadas entre 40 e 54 km por hora na faixa costeira. Em áreas marítimas mais afastadas da costa, os ventos podem passar dos 60 km por hora. Por isso, a orientação é de atenção para pescadores, navegantes, operadores portuários e donos de pequenas embarcações. O ciclone deve se formar perto do Uruguai e ao sul do Brasil e seguir em direção ao sudeste, ganhando força sobre o oceano.
Caso a queda de pressão se confirme, o fenômeno pode ser classificado como ciclone explosivo, conhecido popularmente como ciclone bomba. Mas a Defesa Civil destaca que essa classificação está relacionada à velocidade de intensificação do sistema e não significa necessariamente que ele vai causar grandes estragos no estado. O monitoramento continua e novos alertas devem ser emitidos caso haja mudanças na previsão. Para hoje, o tempo segue firme no Espírito Santo nesta tarde e também à noite. Na Grande Vitória, a temperatura varia entre 18 e 29 graus. Agora vejam só que bonito, gente. Uma amizade de mais de 30 anos ganhou um novo significado. Virou um verdadeiro gesto de amor ao próximo. Você vai conhecer agora a história do Valtanir, um morador de Iuna que doou um dos rins para o amigo. Edmilson enfrentava 6 anos de hemodiálise. E olha que interessante, o transplante foi realizado coincidentemente no Dia do Amigo. Vamos ver na reportagem de Júlia Cássia e Chico Abreu. Sabe aquela canção que diz que amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração? No caso desses dois, a amizade ficou marcada logo abaixo do coração. É que mesmo sem vínculo familiar, o Edmilson, de 53 anos, recebeu a maior prova de amizade, o transplante de um rim do amigo Valtanair. Aconteceu esses problemas com ele, coitado. Aí ele conversou comigo, se fosse dando certo, se eu tinha coragem de doar o rim para ele. Falei, não, tem que fazer os exames todinho, se der certo, eu dou o rim para você. E uma coisa que me surpreendeu muito, que nesse quase um ano que nós estamos fazendo exames, ele nunca chegou com a cara feia, ele nunca reclamou de nada, é uma coisa que de Deus mesmo, não entendeu? Não ofereci nada a ele, não tem nada a oferecer assim, sem coisa financeira, tem amizade. Nós dois agora já era amigo, agora eu acho que nós somos irmão, que o sangue dele está passando na minha veia, né? Essa amizade começou há mais de 30 anos. Os dois são da região do Caparaó Capixaba, em Iuna, e trabalhavam juntos na construção civil e na lavoura. Mas há 6 anos, o Edmilson teve que se mudar para Linhares depois de descobrir o diagnóstico de doença renal causada pela diabetes. Só que a distância só fortaleceu essa amizade e o Valtanair não pensou 2 vezes em se candidatar para a doação. E, coincidentemente, para poder simbolizar ainda mais esse gesto, o transplante aconteceu no dia 20 de julho, justamente quando é comemorado o Dia do Amigo. A coisa melhor do mundo que eu fiz. E eu peço muito a Deus por ele, tá? Que Deus continue essa pessoa que ele é. Que ele é uma pessoa muito bom. É difícil explicar assim, porque a pessoa tira um pedaço dele. Igual nós somos irmão para com Deus, mas não irmão de sangue. E fazer isso é um gesto muito bonito. O procedimento aconteceu no Hospital Evangélico de Vila Velha, que é referência em transplantes no estado. Este ano, mais de 131 transplantes de rim, córnea, fígado e coração já foram feitos na unidade, entre doadores vivos e falecidos. A legislação brasileira permite que seja feito o transplante com doador vivo entre pessoas não aparentadas, né? A gente precisa de um alvará judicial para isso. E a gente faz toda uma avaliação clínica desse paciente. Ele é submetido a diversos exames de imagem, de laboratório, pela equipe multiprofissional. Nefrologista, urologista, equipe multi, psicólogo, serviço social, o enfermeiro, né, que vai fazer toda essa avaliação. E no final eles vão emitir um parecer falando se esse paciente tem condições de ser submetido ao procedimento cirúrgico, para que ele tenha condições depois de sobreviver com um único rim, né? Estudos já provaram que a vida de um doador de rim pode ser tão saudável quanto a de qualquer outra pessoa. Para quem recebe, significa mais qualidade de vida. E para o Edmilson e o Valtanir, representa a chance de fazer com que essa amizade ainda dure muitos anos pela frente.
Essa sim é a verdadeira amizade, né? Parabéns aí para os dois. A gente vai ficando por aqui com essa imagem. Outras informações logo mais no Brasil Urgente às 5h30 e no TN2 às 6:50. Uma boa tarde para você e até amanhã ao meio-dia.